Passar a palavra nesse momento à Procuradora do Trabalho e Coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e dos Trabalhadoras do Ministério Público do Trabalho, doutora Sirlene Luiza Zimmermann. Nesta audiência pública para tratar dessa temática tão relevante. Cumprimento o senador Paim, a quem parabenizo também pelo requerimento e também pela representatividade dos debatedores e das debatedoras nessa mesa. É muito importante que a sociedade, de fato, esteja presente nessa discussão. Eu quero trazer pelo Ministério Público do Trabalho a fala sobre esse tema, basicamente sobre 3 aspectos. Primeiro, que se a gente discute direito a tempo de trabalho decente, é porque a gente está discutindo um direito humano fundamental. Eu acho que essa é a base que a gente precisa ter aqui como sustentação para toda e qualquer discussão. A gente está discutindo um direito humano. O segundo é que, se é um direito humano, a gente tem que falar em progressividade para alcançar a efetividade desse direito. E é por isso que a gente tem que discutir essas novas pautas. E o terceiro é porque, se é um direito humano, a gente tem que seguir dentro de um princípio que é a vedação de retrocesso social, que é o da vedação do retrocesso social. E dentro desse tema, independentemente de discutirmos redução para 40 horas, 36, 5x2, 4x3, nós tivemos retrocesso social em diversos outros aspectos que envolvem a questão do tempo de trabalho decente. E além de discutir a pauta central, reduzir jornada, nós temos que também enfrentar esses retrocessos que nós tivemos nos últimos anos. Pois bem, se falo em direito humano ao tempo de trabalho decente, é porque nossa Declaração Universal de Direitos Humanos traz o direito à limitação razoável do tempo de trabalho. Veja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e o Protocolo Adicional de São Salvador falam em limitação razoável do tempo de trabalho. Por quê? Porque a gente precisa conciliar justamente esse tempo de vida produtivo, o tempo de trabalho decente, com a vida pessoal, familiar, social, educacional, comunitária. Tudo isso precisa ser conciliado. Então, quando se fala em tempo razoável de trabalho, estamos justamente falando desse equilíbrio. E isso está caracterizado como um direito humano. Não por outro motivo, a primeira convenção da OIT, e cumprimento aqui o diretor Vinícius, uma satisfação revê-lo também, a primeira convenção da OIT traz justamente a temática do tempo de trabalho. Essa foi a discussão central e ela se repete em diversas outras convenções e ela está como tema central nas convenções que tratam da saúde e da segurança no trabalho. A questão de ter um tempo razoável de trabalho é tema que está intrinsecamente relacionado a promover saúde, a promover segurança desse trabalho que é executado pelas pessoas trabalhadoras. Pois bem, então a gente tem Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, convenções da OIT, todas falando nesse tempo razoável de trabalho, nesse equilíbrio entre tempo de trabalho e vida pessoal. E temos também a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, vem em 2011 trazendo os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, ou seja, trazendo para as empresas as diretrizes que precisam ser observadas e justamente trazendo essa necessidade de cumprir essas declarações, cumprir esses direitos humanos. Isso é imprescindível justamente para termos uma concorrência leal, para termos também essa evolução e essa produtividade no trabalho, mas tudo conjugado com essa justiça social e com essa valorização do trabalho humano. E é por isso que a gente tem também, e foi muito bem referido aqui o Dia do Trabalho, porque se a gente pensar e lembrar dessa origem do Dia do Trabalho, ela vem justamente de uma greve lutando por redução de jornada, em 1886, nos Estados Unidos. Ou seja, é o cerne da discussão para falar em trabalho decente. Tempo de trabalho decente está diretamente relacionado com trabalho decente, trabalho digno. E tudo isso está relacionado com jornada e saúde, porque se a gente discute redução de jornada, a gente busca justamente essa necessidade de garantir que esse trabalho seja saudável. Em 2022, a OIT e a OMS publicaram um estudo que apontaram que 80% como o principal fator de adoecimento, causando doenças cardíacas, derrames e uma série de outras situações de agravos à saúde do trabalhador que levam à morte.
Na prática, nós não temos, e eu nunca vi, uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho emitida, apontando como agente causador do óbito, da doença, do adoecimento, as longas jornadas de trabalho, porque não se reconhece essa relação. Mas ela existe e ela está apontada nesse relatório. E o nosso Ministério da Saúde, ao final de 2023, ao atualizar a lista de doenças relacionadas ao trabalho, trouxe justamente a jornada de trabalho e tudo que está conexo à não concessão de pausas, à não existência de locais adequados para o descanso, para essas pausas, os descansos regulares, anuais, semanais, diários, como fatores que também adoecem. E apontando especialmente a questão da jornada como um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, ou seja, não é só o adoecimento físico, não são só os acidentes que acontecem em função do cansaço, mas também o adoecimento mental causado por esse estresse. Então, veja, toda essa relação muito bem estabelecida do tempo de trabalho decente como um direito humano fundamental. Pois bem, sendo direito humano, e eu acho que aqui já não temos mais dúvida, precisamos falar da progressividade desse direito. Por isso estamos aqui lutando por essa redução de jornada, para conseguirmos efetivamente alcançar a aprovação desses projetos que apontam para essa redução da jornada, justamente para alcançarmos a progressão desse direito humano, para termos um tempo de trabalho produtivo, sim, e a tecnologia hoje nos permite, ou pelo menos nos permitiria essa redução, mas ao mesmo tempo termos também uma maior qualidade de vida. E aqui a discussão, ela tem que se centrar, sim, na redução. Eu imagino que talvez chegarmos de imediato em 36 horas não seja o mais viável, mas uma redução progressiva, justamente para alcançar a progressividade do direito, ela vai ser possível. Me permite uma parte, só para ajudar no debate, eu reponho o seu tempo. Todas as propostas, inclusive a minha, todas elas caminham, como você colocou muito bem, de forma escalonada. Qual é o objetivo? Claro, é 4 dias por semana. Claro, é 36 horas. Né? Mas sabemos que ninguém vai sair num país como o nosso de 44 para 36. Agora, nós temos um objetivo. Então, a intenção é, num primeiro momento, se avançarmos, como foi na Constituinte, de 44 para 40, gol de placa. E daí para frente, todos os projetos apontam 1 hora por ano. Acho que é a linha que nós vamos conseguir alcançar, porque fazemos um ajuste, não é um baque, não é abrupto, não é um choque, mas ao mesmo tempo a evolução vai acontecendo. E a tecnologia, ela justamente deveria estar vindo a favor desse processo, né? Assegurando essa redução do trabalho e ao mesmo tempo também elevando a quantidade de postos de trabalho disponível, porque essa relação ela é natural que aconteça. Uma vez que você reduz o tempo, se há demanda para o trabalho ser executado, alguém vai executar esse trabalho. Então, a tendência é que esses postos de trabalho, eles também sejam incrementados. Mas, muito bem, eu dizia que o terceiro ponto era a necessidade de combater o retrocesso social que tivemos durante esse período em relação a esse direito humano. Porque não vai bastar nós termos uma definição de 40 horas, 36 horas, 5x2, 4x3, se nós não combatermos as outras situações relacionadas ao tempo de trabalho decente que foram sendo prejudicadas nos últimos anos. E aí eu trago, sim, a primeira referência à reforma trabalhista. Quando ela, no artigo 611b, parágrafo único, diz que jornada de trabalho não tem nada a ver com saúde e segurança, nós estamos desdizendo tudo o que eu disse na primeira parte da minha fala, de que é um direito fundamental e justamente porque ele preserva a saúde. Então, precisamos combater esse item, senador. Não vai adiantar falar em 5x2 e 40 ou 36 horas se a gente continuar permitindo negociações que, de repente, vão dizer, tudo bem, a Constituição está dizendo isso, mas nós vamos fazer diferente aqui, porque não é um tema de direito à saúde e a negociação está aberta para isso. E, infelizmente, a gente não tem conseguido alcançar, por meio da negociação coletiva, a redução da jornada, ainda que fosse possível, né? E, inclusive, o ministro do Trabalho disse isso há algum tempo. Sempre foi possível reduzir a jornada por meio da negociação coletiva, mas sabemos que essa barganha ela não está tão ao nosso alcance. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo se refere à jornada de 12x36, inclusive por meio de acordo individual de trabalho. Isso foi trazido pela reforma, mas o que na prática nós temos visto é essa jornada de 12x36 estar se transformando em jornadas de 12x12, porque as pessoas não têm renda suficiente
permanente, numa jornada de 12 por 36, e buscam outro trabalho e, no fim das contas, trabalham 12 por 12, 12 por 12, 12 por 12. É algo que precisamos também enfrentar, precisamos combater. O outro ponto refere-se às jornadas de trabalho em que estão se admitindo horas extras habituais. E nós tivemos aqui a discussão, e inclusive ela chegou ao STF, envolvendo os motoristas profissionais, em que, inclusive, a questão do intervalo entre duas jornadas de trabalho foi permitido que fosse extremamente reduzida, justamente para permitir um maior tempo de trabalho, mas isso vai afetar de forma inegável o descanso desse trabalhador e vai afetar efetivamente a sua saúde. E especificamente no caso dos motoristas profissionais, afetar toda a coletividade, porque quando o acidente acontecer, ele vai acontecer no trânsito, expondo também toda a sociedade ao risco desse impacto decorrente de horas extras habituais e não cumprimento do tempo adequado de descanso. O quarto ponto que eu quero trazer aqui é o que nós temos visto também avançar, que são legislações que tratam da possibilidade de indenizar o intervalo intra-jornada, o intervalo para almoço, para descanso, para refeição. Especificamente, em 2024, senador, nós tivemos a aprovação aqui da Lei dos Vigilantes. E a Lei dos Vigilantes trouxe expressamente a possibilidade de indenizar o intervalo para almoço em jornadas de 12 por 36. Ou seja, esteja num trabalho que te exige atenção plena durante 12 horas e não pare sequer para almoçar, para descansar, para esticar as pernas, para ter um momento de relaxamento. Isso vai impactar, inegavelmente, a saúde desse trabalhador e dessa trabalhadora. Então, é mais um ponto a enfrentar. Garantir os descansos adequados, esses intervalos adequados, também faz parte desse tempo de trabalho decente. O quinto ponto que eu quero trazer é o que nós também estamos identificando, especialmente no caso das terceirizações, em que as trocas de contratos são constantes, que é o desrespeito ao direito de descanso anual. Por quê? Faz-se um contrato de terceirização, o trabalhador começa a trabalhar, quando ele tem direito a férias, muda o contratante e ele nunca goza férias. Tem trabalhador terceirizado que tem 10 anos, 12 anos de contrato e que não tirou férias nunca, porque todo ano ele muda a sua contratante. Mesmo estando a trabalhar no mesmo local de trabalho, com o mesmo tomador dos serviços. Ponto necessário para a gente conversar. Outro ponto, direito à desconexão. Importantíssimo e necessário nesse cenário atual, com essas novas formas de trabalho, que a gente consiga assegurar isso. E isso passa pela regulamentação, efetivamente, do teletrabalho, do home office. E há hoje tecnologias já à disposição das empresas para que a empresa realmente assegure o direito à desconexão. Ou seja, não é possível acessar o sistema da empresa estando fora do seu horário de trabalho. Basta que se implemente. Não é só a boa vontade do trabalhador de dizer, olha, não conecte no final de semana. Sim, mas o celular não para de apitar aqui o tempo todo. E se não tiver acessado, na segunda-feira diz de manhã, você fez o que o final de semana todo que não está sabendo tudo o que aconteceu durante o final de semana? Então, esse é um ponto necessário, o direito à desconexão e sendo garantido pelo tomador dos serviços. E o último ponto, que não é o tema central da nossa pauta, mas não tem como não passar por ele, falar de pejotização. Porque se assegurarmos, né, esse direito à contratação fraudulenta de pessoas físicas por meio de contratos PJ, nós, na realidade, estamos jogando por terra tudo que estamos discutindo aqui. Porque nós não vamos ter 40, 36 horas, nós vamos ter 24 horas por dia, 365 dias por semana, 7 por 0, como diz meu colega Rodrigo Carelli, a gente não vai estar discutindo fim da escala 6 por 1, a gente vai estar tendo escala 7 por 0. Porque tem que estar à disposição o tempo todo. Não vai adiantar de nada a gente assegurar toda essa discussão, tudo que a gente pretende aqui, essa progressividade do direito, se a gente estiver falando em contratar pessoas físicas por meio de PJ. A verdadeira fraude. Então, isso é preciso que a gente combata, e se a gente conseguir combater de forma adequada, aí realmente a gente vai estar reestruturando, reavivando essa nossa CLT. Não essa CLT hoje que os jovens, os adolescentes estão desprezando, porque na prática não a conhecem. Se a conhecessem e ela estivesse sendo implementada na sua essência, nós estaríamos, sim, defendendo a CLT. Todos, velhos, jovens,
crianças estariam estudando para ter trabalho decente. E a base do trabalho decente é a CLT. E com tudo isso muito bem estabelecido, a gente tem que ir para a luta. Mas para ir para a luta, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter consciência, precisa ter reflexão, precisa ter a mobilização que o Luiz muito bem disse aqui. E com tudo isso muito bem preparado, a gente vai para a luta e assegura esse direito humano fundamental, que é o tempo do trabalho decente. Muito obrigada. Muito bem, meus cumprimentos, doutora Sirlene Luiza Zimmermann, Procuradora do Trabalho e Coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente, Trabalho e Saúde, Trabalhador e da Trabalhadora, Ministério Público do Trabalho.